Pensa comigo. Se você tivesse uma máquina do tempo hoje e decidisse, por algum motivo bizarro, voltar décadas atrás para impedir que seus avós se conhecessem, o que aconteceria com você no exato momento em que o encontro deles fosse cancelado? Você simplesmente desapareceria no ar como uma fumaça que nunca existiu? Mas aí que tá o problema. Se você deixou de existir, quem foi que entrou na máquina do tempo para impedir o encontro? A gente chama isso de paradoxo do avô. Mas eu não quero falar dele como uma curiosidade de livro didático ou um roteiro de filme de ficção científica. Eu quero falar sobre o que acontece com o seu cérebro quando você percebe que a realidade, essa coisa sólida que você pisa todo dia, tem rachaduras. Rachaduras profundas. Tem momentos na vida em que a gente sente uma espécie de vertigem intelectual. Sabe aquela sensação de olhar para o céu estrelado numa noite muito limpa e, por um segundo, sentir que você vai cair para cima? É um desconforto que dói na base do crânio. É o seu cérebro tentando processar algo que ele simplesmente não foi projetado para entender. A gente foi treinada para viver num mundo de regras claras. Se eu solto uma caneca, ela cai. Se eu planto uma semente, ela cresce. Mas e se eu te dissesse que, lá no fundo, na fundação de tudo o que existe, o impossível não é um erro do sistema? E se o impossível for a regra, e a nossa lógica for só uma ilusão conveniente que a gente criou para não enlouquecer antes do café da manhã? Eu já perdi muitas noites de sono olhando para o teto e tentando entender onde foi que a gente se perdeu, onde foi que a gente decidiu que o universo tinha que fazer sentido para nós. Hoje, a gente vai caminhar até a borda desse abismo. A gente vai olhar direto para o lugar onde a geometria do real se quebra e a matemática vira poesia ou pesadelo. Senta direito aí, ajusta o fone, porque a partir de agora, a geometria da sua realidade vai começar a dobrar. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Se você veio aqui esperando uma aula de física teórica, daquelas com fórmulas brancas num quadro negro e um professor de terno explicando o óbvio, talvez você esteja no lugar errado. Eu não sou físico. Eu sou um cara curioso que, assim como você, já sentiu o peso de tentar entender o infinito com uma cabeça que às vezes mal consegue lembrar onde deixou a chave do carro hoje de manhã. O que eu quero te propor aqui é um pacto. Nos próximos minutos, a gente vai esquecer um pouco o que a gente aprendeu na escola sobre o que é lógico. A gente vai mergulhar num lugar que eu gosto de chamar de abismo do impossível. Não é um lugar físico, mas um estado mental, onde as regras que você usa para atravessar a rua ou para pagar seus boletos simplesmente perdem a validade. A minha promessa para você hoje é pesada. Eu quero te mostrar que os paradoxos, esses nós cegos na nossa cabeça, não são erros da natureza. O universo não está bugado. O universo não está com problema de processamento. O problema é a nossa ferramenta. A gente vai navegar por 3 grandes pilares que costumam fritar o cérebro de qualquer pessoa minimamente sã. A gente vai falar da bizarrice quântica do gato de Schrödinger, onde a realidade parece ser uma escolha que o universo só faz quando a gente olha para ele. A gente vai descer até a beirada de um buraco negro para ver o tempo esticar como se fosse um chiclete velho, até a cronologia perder qualquer sentido. E claro, vamos bater de frente com aquela bagunça causal de tentar mudar o passado sem apagar o presente. Mas eu não quero que você saia daqui sabendo repetir teorias. Eu quero que você saia daqui sentindo o que eu senti quando essas fichas caíram. Que a gente vive numa espécie de ilusão biológica. A gente é um bicho analógico tentando ler um código digital infinito. Você já parou para pensar que o nosso cérebro evoluiu para caçar, para coletar fruta e para não ser comido por um predador na savana? A nossa biologia foi calibrada para entender coisas sólidas, lineares, previsíveis. Só que o cosmos não está nem aí para nossa necessidade de as coisas fazerem sentido. Então, o que eu te convido agora é para a gente parar de lutar contra o impossível.
Se você ficar comigo até o final desse vídeo, a gente vai entender que o verdadeiro entendimento não vem de resolver o paradoxo, vem de aceitar que ele é a moldura da realidade. É um confronto desconfortável, com certeza. Dói um pouco na nuca, sempre. Mas é nesse desconforto que a gente deixa de ser só um observador passivo e começa, de verdade, a enxergar as engrenagens de tudo o que existe. Prepara o café. Respira fundo. Porque a gente está prestes a pular direto no coração do abismo. E eu te garanto, a queda é a melhor parte. Vamos começar pelo que talvez seja o clichê mais mal compreendido da história da ciência, mas que carrega uma dose de pavor existencial que a gente costuma ignorar. O gato do Schrödinger. Todo mundo já ouviu a piada, já viu a camiseta, já sabe que o gato está morto e vivo ao mesmo tempo dentro da caixa. Mas você já parou para sentir o que isso significa de verdade? Imagina que a realidade não é feita de coisas sólidas, tipo essa mesa que você está tocando, ou o celular que está na sua mão. Imagina que, lá no fundo, tudo é feito de uma névoa de possibilidades. Um elétron não está aqui ou ali. Ele está numa espécie de dança fantasmagórica em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele só decide onde vai ficar no exato momento em que você resolve olhar para ele. Isso me deixa completamente maluco, porque isso sugere que o ato de observar, o simples fato de você existir e prestar atenção em algo, obriga o universo a tomar uma decisão. É como se a realidade fosse tímida, ou pior, como se ela fosse preguiçosa e só se desse ao trabalho de existir de verdade quando tem alguém vigiando. Eu lembro da primeira vez que eu li sobre isso e pensei, cara, isso é a definição de um videogame mal otimizado. Sabe quando o jogo só renderiza o cenário que está na frente do seu personagem para economizar memória? Pois é, só que a gente não está falando de um PlayStation. A gente está falando da fundação do que você chama de eu. Se as partículas que te formam são essa bagunça de probabilidades, em que momento você se torna algo real? Em que momento a névoa vira carne e osso? A gente tenta medir isso com matemática. A gente cria equações elegantes, tipo a função de onda, para tentar prever onde o gato vai estar. Mas a verdade é que a gente está tentando usar uma régua de plástico para medir um sonho. O problema é que a gente quer certezas. A gente acorda, toma café e precisa acreditar que o chão vai estar lá. Mas a física quântica chega para você com um sorrisinho cínico e diz: olha, o chão provavelmente está lá, mas existe uma chance, ínfima, mas real, de ele virar fumaça no segundo em que você fechar os olhos. É um desconforto que dói na alma. Mas calma, que a descida só começou. Porque se a realidade microscópica é essa zona, a realidade macroscópica, aquela que a gente acha que entende através do tempo, consegue ser ainda mais cruel. Vamos voltar para o tal paradoxo do avô que eu citei lá no começo. Muita gente acha que isso é só um problema de logística temporal. Ah, se eu matar meu avô eu não nasço, blá blá blá. Mas o buraco é muito mais embaixo. O que esse paradoxo escancara é a fragilidade da nossa ideia de causalidade. A gente vive sob a ditadura do porquê. Eu estou com fome porque não comi. O carro parou porque acabou a gasolina. A gente precisa que o passado cause o presente, que por sua vez causa o futuro. Sem isso, a nossa sanidade desmorona. Agora, imagina que o tempo não é uma linha reta. Imagina que ele é um rio cheio de braços e correntes opostas. Se você volta no tempo e muda algo, você não está apenas mudando um evento. Você está tentando rasgar o tecido da lógica. Alguns físicos dizem que o universo resolveria isso, criando uma nova linha do tempo, uma ramificação. Portanto, naquele universo novo, o seu avô nunca te conheceu, e você é um estranho vindo do nada. Mas no seu universo original, nada mudou. Isso parece confortável, né? Resolve o problema lógico. Mas pensa no peso existencial disso. Se cada decisão que a gente toma, cada microevento, gera um universo novo, o que sobra do conceito de escolha? O que sobra de você? Você é apenas uma versão entre infinitas outras, vivendo todas as possibilidades de erro e acerto ao mesmo tempo. Dá um cansaço só de pensar. É como se a gente estivesse num labirinto onde
Todas as portas levam a algum lugar, mas nenhum lugar é o destino final. A gente quer acreditar que a nossa vida é uma história única, com início, meio e fim. Mas o paradoxo sugere que a gente é só um ruído num sistema que não para de se multiplicar. Sabe quando você fica horas olhando fotos antigas e sente aquela pontada de e se? E se eu tivesse falado aquilo? E se eu tivesse pego aquele ônibus? Pois é, talvez em algum lugar desse abismo causal, você falou e você pegou. Mas a parte que realmente me faz querer gritar no travesseiro nem é essa. O verdadeiro terror começa quando a gente percebe que o tempo, esse mestre que a gente tanto respeita, pode simplesmente parar de funcionar. Literalmente. Eu quero que você imagine agora o lugar mais solitário e violento do cosmos. Um buraco negro. A gente costuma pensar neles como aspiradores de pó gigantes, mas eles são muito mais esquisitos do que isso. Um buraco negro é, essencialmente, um lugar onde a gravidade ficou tão pesada que ela quebrou o espaço. E quando você quebra o espaço, você leva o tempo junto pro ralo. Se você estivesse caindo em direção ao horizonte de eventos, aquela borda de onde nada escapa, e eu estivesse aqui fora te observando com um telescópio, a coisa ficaria bizarra. Para mim, aqui fora, eu veria você ficando cada vez mais lento, cada vez mais devagar. Seus movimentos pareceriam um filme em câmera lenta extrema. Para mim, você levaria uma eternidade para cruzar aquela linha. Eu veria você congelar no tempo, ficando cada vez mais vermelho até sumir no escuro. Mas para você o tempo estaria passando normal. Você olharia para trás e veria o universo inteiro acelerar. Você veria estrelas nascendo e morrendo em segundos. Você veria o fim do tempo passar diante dos seus olhos enquanto você cai. É a dilatação temporal extrema. É um momento onde o agora perde o sentido. Imagina a solidão desse momento. De estar num lugar onde um segundo para você são 1000 anos para todo mundo que você já amou. Onde foi parar a cronologia? Onde foi parar a sequência lógica dos fatos? Tudo se perde. Dessa hora a gente percebe que o tempo não é uma constante universal. Ele é elástico. Ele estica, ele encolhe, ele se dobra sobre o peso da matéria. O tempo é só uma percepção local, uma ilusão de ótica da nossa biologia. Eu já fiquei de cara tentando processar isso. Porque a gente gasta tanta energia tentando controlar o nosso tempo, tentando gerenciar as nossas horas, tentando ganhar tempo, quando na verdade o tempo nem existe da forma como a gente imagina. A gente está tentando organizar o caos de uma cachoeira usando um garfo. E é aqui que o abismo do aprendizado se torna realmente profundo. Percebe como esses 3 pilares, a incerteza quântica, a confusão causal e a dilatação temporal, convergem para o mesmo lugar? Eles apontam para um universo que é fundamentalmente estranho. Um universo que não foi feito para ser confortável para nossa mente. A gente sente esse atrito constante. A gente quer que o mundo seja analógico, contínuo, suave e lógico. Mas a realidade insiste em ser digital, granulada, paradoxal e muitas vezes completamente absurda. A gente é tipo um rádio de pilha tentando sintonizar um sinal que vem de outra dimensão. A gente ouve o chiado, entende uma palavra aqui e ali, mas a música completa. A música a gente mal consegue imaginar. Isso me leva a uma pergunta que eu me faço quase todo dia e que eu quero que você se faça agora também. Por que a gente se sente tão mal com isso? Por que o impossível nos assusta tanto? Talvez seja porque, se o universo não faz sentido, a gente também não precisa fazer. E essa liberdade é aterrorizante. Se não existe uma linha do tempo rígida, se a realidade depende de quem olha, se o tempo pode parar, então todas as regras que a gente criou para nós mesmos são construções frágeis. O nosso ego, as nossas certezas, as nossas mágoas, tudo isso fica muito pequeno perto da geometria desse impossível. A gente tenta medir o infinito com réguas finitas. E a gente fica bravo quando a régua quebra. Mas olha só, e se a quebra da régua for o ponto principal?
Se você parou para pensar nisso por um segundo, se sentiu aquele frio na espinha que eu falei no começo, parabéns. Você acabou de sair da superfície. Você está começando a entender que o paradoxo não é uma parede. Ele é uma porta que leva para um lugar onde a gente para de exigir respostas e começa a apreciar o tamanho do mistério. É um exercício de humildade intelectual que a gente não está acostumado a fazer. A gente quer ser o dono da verdade, o mestre da lógica. Mas diante de um buraco negro ou de um átomo indeciso, a gente é só uma criança olhando para o mar pela primeira vez. E tá tudo bem. Na verdade, é maravilhoso, porque é nesse exato ponto, onde a nossa razão falha e o nosso entendimento buga, que a gente chega perto de algo que eu gosto de chamar de epifania do limite. Mas para chegar lá, a gente precisa parar de tentar resolver o que não tem solução e começar a olhar para quem está tentando resolver. A gente precisa olhar para nós mesmos. Chega um momento nessa descida para o abismo em que a gente para de olhar para as estrelas e começa a olhar para o espelho. E é aqui que a coisa fica realmente desconfortável. Porque a gente começa a perceber que o problema nunca foi o universo ser estranho demais. O problema é que a gente é pequeno demais. Pensa no seu computador por um segundo. Por trás daquelas cores, desse vídeo que você está vendo agora, da interface bonitinha e organizada, o que tem lá no fundo? Só código, 0 e 1. Informação pura, fria, granulada e frenética. O computador é digital. Ele funciona em saltos, em bits, em pacotes de dados isolados. Só que você não vê o código. Você vê a imagem fluida. Você vê o movimento suave. A sua percepção é analógica. O que eu demorei anos para aceitar e que me tirou o sono em tantas madrugadas de frustração absoluta é que o universo funciona exatamente assim. Na base de tudo, na escala onde as leis da física se abraçam e se confundem, a realidade parece ser digital. Ela é feita de quanta? De pacotes discretos de energia, de informação pura, que não está nem aí para sentimentos ou para essa ideia de continuidade que a gente tanto ama. O cosmos é um código infinito, processado numa velocidade que a gente sequer consegue nomear. Mas aí entra o detalhe que estraga o feriado de qualquer um. Nós somos máquinas analógicas. O nosso cérebro é uma massa de carne, química e eletricidade que evoluiu para entender o contínuo, para entender o mais ou menos, para sentir o calor, a textura, a passagem suave do dia para a noite. A gente tenta ler um código binário infinito usando uma ferramenta que só entende poesia e sobrevivência. É como se a gente estivesse tentando rodar um software de inteligência artificial de última geração num rádio de pilha dos anos 50. Vai dar pau. É óbvio que vai dar pau. E o que a gente chama de paradoxo é só o barulho desse sistema travando. O paradoxo é o som do seu cérebro analógico tentando processar a realidade digital do universo e dando tela azul. A gente fica bravo, cara. A gente fica genuinamente ofendido quando a ciência diz que uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou que o tempo pode simplesmente parar dentro de um buraco negro. Isso não faz sentido, a gente grita para o monitor. Mas quem disse que o sentido é uma obrigação do universo? O sentido é uma necessidade sua, só sua. A gente é um bicho obcecado por ordem. A gente quer que o infinito caiba numa caixa de sapatos para a gente poder guardar no armário e dormir tranquilo. A gente pega as nossas réguas finitas, a nossa lógica capenga, o nosso tempo linear, a nossa linguagem limitada e tenta medir a curvatura do nada. E quando a régua quebra, a gente diz que a geometria está errada. Mas a geometria está perfeita. A régua é que é pequena demais. Isso é um golpe duro no nosso ego, não é? Perceber que a nossa insistência em fazer sentido é só um mecanismo de defesa biológico para a gente não enlouquecer e não sair babando no canto da sala, diante do absurdo da existência. O universo não tem a obrigação de ser compreensível para um primata que aprendeu a usar ferramentas ontem à tarde, em termos cósmicos. Eu já me senti muito burro tentando entender essas coisas. Já me senti impotente, como se eu estivesse tentando esvaziar o oceano com um copinho de café. Mas foi nesse momento de derrota intelectual que eu tive o maior estalo da minha vida. O mistério não é algo que a gente precisa resolver.
O mistério é o que acontece quando a gente finalmente encosta no limite da nossa biologia. Aceitar que a gente não tem hardware para entender o todo não é uma desistência. É o ápice da inteligência humana. É o momento em que você para de tentar ser o mestre da criação e aceita o seu papel de passageiro deslumbrado. O impossível não existe lá fora. O impossível é só a fronteira entre o que o universo realmente é e o que seu cérebro consegue suportar. E quando você finalmente para de exigir que o cosmos se explique para você, quando você solta essa rédea curta da lógica, o silêncio que sobra é a coisa mais bonita que você vai ouvir na vida. Porque nesse silêncio, você percebe que não precisa de todas as respostas para ser parte do código. Você já é o código. Você é a própria informação, tentando sentir a si mesma através de um filtro analógico imperfeito, mas maravilhoso. Dói aceitar que a gente é limitado? Dói. Mas é uma dor que liberta. Porque no segundo em que você admite que a sua régua é pequena demais, você para de tentar medir o oceano e pela primeira vez na vida, você simplesmente começa a nadar. Então, se você chegou até aqui com esse nó na garganta, ou com aquela sensação de que o chão ainda está meio frouxo, respira. De verdade. Esse é o melhor lugar do mundo para se estar. A gente passa a vida inteira correndo atrás de ponto final. A gente quer a resposta pronta, o tutorial definitivo, o vídeo que explique tudo mastigadinho para a gente poder voltar a dormir em paz, acreditando que o mundo é uma caixa de sapatos organizada. Mas a grande ironia de toda essa geometria do impossível é que a única constante real lá fora é o mistério. E, quer saber? Aceitar a incerteza não é uma derrota. É, na verdade, o ápice da inteligência humana. É o momento em que a gente para de tentar ser o dono da verdade e aceita ser o aprendiz do infinito. Eu costumava ficar angustiado com essas coisas, cara. Sério mesmo. Eu perdia noites tentando achar o tal do fio da meada, o ponto onde o universo finalmente faria sentido. Mas hoje eu percebo que cada vez que a minha lógica quebra, eu fico um pouco mais livre. Livre para me maravilhar com o que eu não entendo, em vez de me frustrar com o que eu não controlo. A gente é uma gambiarra biológica fascinante, sabe? Um processador analógico, feito de carbono e saudade, tentando sentir o cheiro de um universo que fala a língua do código digital puro. E tá tudo bem. É nessa falha de comunicação que a poesia acontece. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses paradoxos que a gente conversou hoje é o que mais desafia a sua paz de espírito? É a ideia do gato morto e vivo na caixa? É o tempo esticando até parar no horizonte de um buraco negro? Ou é essa percepção de que a gente nunca vai ter a régua do tamanho certo para medir a realidade? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber em que ponto exato a sua realidade começou a dobrar. Eu leio tudo, de verdade. E se você sente que esse tipo de questionamento faz sentido para o seu caminho, se você também prefere o mistério honesto do que a resposta fácil e vazia, talvez você queira ficar por aqui. Eu não tenho as respostas, eu não sou o dono da verdade, mas eu prometo que vou continuar compartilhando os mapas que eu for encontrando nessas bordas do conhecimento. Se inscreve aí pra gente não se perder nesse código infinito. A gente se vê na próxima curva do impossível.